Opa, boa noite, Denis, tudo bom? Boa noite, Ítalo. Como é que você tá? Tô ótimo, que bom, liguei. Queria agradecer já aí pela disponibilidade de estar conversando com a gente hoje. Não, tranquilo, é um prazer estar aqui com você, além de correligionários, você que veio para militar no PSB, logo depois que a gente assumiu o mandato, né? E é uma satisfação estar aqui com você, que a gente se comunicando com os meus amigos, com os seus amigos, podemos trazer mais Claro. informações para os nossos cearenses e os brasileiros nesse momento em que todos estamos vivendo esse momento de crise dessa pandemia. Não, é exatamente isso mesmo. E assim, nas últimas semanas, desde o início da nossa quarentena aqui no Ceará, eu tenho feito lives com os meus seguidores para a gente discutir sobre esses temas que estão acontecendo no Brasil, porque às vezes são muitas informações que chegam via WhatsApp, via redes sociais, e as pessoas têm muitas dúvidas, né? Acabam não encontrando aí uma fonte confiável. Então tem sido bem esclarecedor e é muito bom ter pessoas como você, que são autoridades, para poder trazer a perspectiva de quem está lá na ponta, né? Hoje, vivenciando como que a gente pode combater essa crise. Mas seria bom para a gente começar, de repente, fazer uma rodada de apresentações, né? Tem seus seguidores aqui, tem os meus, então a gente poderia fazer dessa forma informal mesmo, fazer mais uma conversa mesmo com essa. É melhor que as pessoas até interagem mais com a gente do que nós Isso, ficarmos no formalismo, apenas nós dois, né? Tentar sempre isso. atender a demanda das pessoas que, afinal de contas, nós estamos aqui nessa conversa procurando tirar a dúvida delas em relação ao que está sendo feito para tentar conter essa crise. Exatamente. Então, eu vou começar, né, me apresentando, aí depois você se apresenta e a gente já começa a bater um papo. Então, para quem está chegando pela primeira vez aqui na live e que são seguidores do Denis, meu nome é Ítalo Alves, eu sou filiado ao PSB, estou trabalhando e construindo juntamente aí do Denis ah, essa reconstrução, né, da política do PSB no estado do Ceará. E a gente vem criando conteúdo e tentando ajudar a população a entender o que está acontecendo de fato no Congresso Nacional. Enquanto juventude, para a gente é muito importante estar à frente de uma conversa com esses jovens que estão sendo impactados por essas medidas, né, de ação contra o coronavírus e que precisam saber sobre a verdade por trás delas e como que isso vai, de fato, mudar suas vidas daqui para frente. Eu sou internacionalista, trabalho no governo do estado hoje. Então, para mim é muito importante estar acompanhando esse debate, que já não é um debate somente local, é um debate internacional, mas que tem grandes repercussões nas nossas vidas. Bom, para os meus amigos e para os amigos do Ítalo que estão nos acompanhando, né? Meu nome é Denis Bezerra, recém-eleito aí no primeiro, iniciando o segundo ano de legislatura, deputado federal pelo meu estado do Ceará. Viemos numa luta pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro, de tentar mostrar para as pessoas o que está acontecendo realmente, lutando pelo povo brasileiro, lutando pela manutenção dos seus direitos que vêm reiteradamente sendo atacados por esse governo que está aí à frente do nosso país, né? Então a luta ela é árdua, mas que nem eu e nenhum dos membros da bancada do PSB abriremos mão de lutar pelos direitos do povo brasileiro que foram conquistados a duras penas durante vários anos no nosso país, né? Então, assim, a gente se orgulha de hoje estar à frente lá, fazendo oposição ao governo, uma oposição que não é da quanto pior melhor, mas uma oposição propositiva, construtivista, e que quando vem alguma medida que nós entendemos que é favorável ao governo, nós votamos favoráveis ao governo. Uhum. Quando a gente não vê que é favorável, nós vamos procurar os métodos legislativos que nós dispomos através de emenda, através de apresentação de substitutivo, enfim, temos um leque de opções dentro do processo legislativo para atuar e tentar minimizar o dano que aquela medida pode causar ao povo brasileiro. Sim, eu acho que essa é uma das características que mais me atraiu, né, ao PSD, que é de fato fazer uma oposição crítica, colocando as pessoas no centro das decisões e colaborando com aquilo que faz sentido, que seja justificável, né, dado
as evidências que a gente tem, seja proposta pelo governo federal ou não, mas sempre realmente priorizando aquilo que seja melhor para a população brasileira. E ontem a gente viu, né, a aprovação aí de um projeto que eu considero histórico, né, que trouxe de volta, talvez para nós que estamos de fora da política, uma visão de como que o Congresso, quando ele consegue identificar um inimigo em comum, ele pode trabalhar de forma coletiva, né, para combatê-lo. Foi o projeto da renda básica, que teve aí ampla adesão, né, de quase todos os partidos, se não todos os partidos dentro do Congresso Nacional. E foi uma grande vitória da população, porque serão milhões, né, 100 milhões de brasileiros e brasileiras que terão acesso a maiores chances de resistir aos impactos negativos dessa crise que a gente está vivenciando. Então, na sua opinião, assim, qual é a sua leitura sobre os esforços que o poder público tem dado, né, a nível federal, para poder combater essa crise, seja no executivo ou no legislativo? Quais são os entraves que vocês têm enfrentado diariamente lá no Congresso Nacional, mas também quais são as oportunidades e como tem sido esse trabalho de união entre os deputados diante dessa situação? O primeiro entrave que nós temos é o entrave que hoje nos isola socialmente, né? Nos isola socialmente no sentido da prevenção da disseminação mais rápida do vírus no nosso território brasileiro. Então, a dificuldade no parlamento, na política, que você muitas vezes constrói o acordo para uma votação, você constrói um texto que vai estar palatável para todo mundo, para que a gente consiga aprovar, esses diálogos acontecerem remotamente, como nós estamos fazendo agora, ele se torna um pouco mais complicado, né? Para que a gente consiga chegar a esse denominador comum. Mas que o parlamento, fazendo o seu papel, pegou, apesar assim, de o governo federal também estar tentando de todas as formas, apesar que de forma meio atrapalhada, conter, porque assim, tecnicamente os ministros pensam uma coisa e politicamente o presidente pensa outra coisa totalmente diferente, e acaba muitas vezes por desfazer aquilo que os técnicos que estão a favor da contenção propagam, né? Então, tecnicamente é dito uma coisa, mas politicamente e a ação do presidente é outra totalmente contrária àquilo que a técnica fala. Tirando isso à parte, o Congresso assumiu, no caso, a Câmara dos Deputados assumiu o protagonismo. O protagonismo de pegar a necessidade do povo nesse momento em que a gente está nesse isolamento social necessário, mas que entende que num país com 12 milhões de desempregados, grande número, talvez 2 ou 3 vezes maior do que esse número de 12 milhões, vivendo na informalidade. Na informalidade de um bico de um emprego, de estar vendendo algo numa feira, enfim, diversas opções que nós temos de como é que essas pessoas, nesse isolamento necessário, vão ter como sobreviver. Esse é um problema muito grave, e aí é um problema que acarreta até outros grandes problemas econômicos para a nação toda, porque a gente acontece uma desaceleração na economia, e o nosso PIB, que estava previsto em 2,4%, depois caiu para 2,1%, hoje está a previsão de 0,04% de crescimento, ou seja, não tem crescimento nenhum. E se esses efeitos passarem muito tempo, esse PIB muito provavelmente ele vai se tornar negativo, né? Então nós vamos ter uma retração na nossa economia. Pensando em todos esses pontos, nós pegamos um projeto de lei de 2017 que tratava sobre BPC, que é o benefício de prestação continuada. E a partir dele, nós conseguimos construir um texto que foi consenso na casa. Todos os partidos aprovaram aquele texto no sentido de colocar essa renda básica para a população brasileira, aqueles que vivem na informalidade, aqueles que são o MEI, que é o microempreendedor individual, aquelas pessoas que estão inseridas também no Bolsa Família.
né? Então, assim, é um leque hoje que a gente não sabe o número real de pessoas que vão ser beneficiadas por essa ação emergencial que foi tomada pelo Congresso. No Congresso agora, porque a Câmara votou na semana passada e o Senado aprovou também ontem à noite, né? Então, assim, a estimativa inicial era que esse benefício geraria impacto direto na vida de aproximadamente 29 milhões de pessoas, mas esse era um dado subestimado. Hoje, como você citou aí inicialmente, hoje já se estima que isso atinja a quase 100 milhões de pessoas, né? Ou seja, nós estamos aí com quase metade da população brasileira sendo impactada diretamente por esse benefício emergencial que foi criado, repito, por um protagonismo da Câmara dos Deputados, conjunto com o Senado, para tentar minimizar a vida minimizar os efeitos adversos na vida das pessoas nesse momento. E o engraçado que você falou é que assim, a gente já veio de um momento onde o Brasil está em crescimento um pouco ainda engatinhando, né? Saindo aí dessa recessão, que é a segunda maior recessão da história da nossa economia, e aí já vinha com vários problemas sociais, com 20% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, como você mesmo falou, 12 milhões de desempregados, e a gente está mais vulnerável aos impactos dessa crise por conta que nós já vínhamos saindo de outra. Então, quanto mais o governo federal demora a se alinhar com o legislativo, no sentido de entrar todo mundo no barco para resolver esse problema, mais tempo demora para essa população ser socorrida, de fato, né? Mas que bom que ontem o Senado aprovou a renda básica. Imagino que essa é uma de várias medidas que precisam, de fato, ser aprovadas para gerar melhor proteção social, mas é talvez a principal nesse momento, porque eu tenho até visto a campanha que fizeram, né? Que é uma hashtag quem tem fome tem pressa, que é o slogan do programa Fome Zero lá atrás, né? A gente viu no finalzinho do governo FHC, mas que realmente pode colocar comida na mesa de quem mais precisa, né? Assim, tem muitos jovens aqui, que inclusive estão nessa live, que são autônomos, né, que estão desempregados e que estão desprovidos completamente aí de apoio nesse momento para poder colocar ajuda para as suas famílias, né? Mas nesse sentido, falando um pouco sobre de pontos para além da renda básica, né? Assim, quais são outras prioridades nesse momento que podem complementar esse pacote de ação social, de proteção social para a população? E quais são algumas das iniciativas que o seu mandato tem emplacado lá no Congresso nesse sentido? Olha, hoje praticamente toda a legislatura desse ano ela vai se focar nesse problema, nessa atenção ao combate aos efeitos ao coronavírus, né? Então, nós temos aí milhares de propostas de todos os tipos de deputados, dos 503 deputados que estão pensando em soluções para o problema, né? Então, conjuntamente, o que já foi aprovado de concreto lá no Congresso, lá no caso na Câmara, né? Nós aprovamos o uso da telemedicina para tentar facilitar também esses casos em que o médico pode, através da tecnologia que nós dispomos hoje, fazer a consulta à distância, né? Claro, vai ter as limitações de um exame físico, de outras coisas, mas que já é um avanço para tentar solucionar alguns problemas e alguns gargalos que nós temos no nosso sistema de saúde pública, né? Nós também aprovamos um outro importante projeto na semana passada, que foi justamente a nossa realidade nas escolas públicas, que muitas crianças que vão para as escolas, aquela alimentação, a merenda escolar que eles têm ali, é a única alimentação, muitas vezes, que eles têm durante o dia, né? Então, preocupados com isso, também nós aprovamos uma autorização para que, durante aquele período de suspensão das aulas, as famílias possam ser contempladas com, vamos dizer, uma espécie de um kit alimentação para que haja também
as crianças acabem não sendo prejudicadas na sua fase de crescimento pela falta mínima daquele alimento durante o período escolar, que, por conta dos efeitos, está suspenso nesse momento, né? Então, em termos coletivos, que já foi aprovado de concreto, esses dois, mais a renda básica, né? Ao lado disso, nós temos algumas proposições individuais que eu venho construindo desde o início da pandemia, antes dela se alastrar com mais força aqui no Brasil, né, que em virtude daquela situação que eu falei, em que tecnicamente se diz uma coisa, mas politicamente o presidente faz outra, nós também procuramos aumentar a pena para quem infringir determinação do poder público, né, de propagar doenças contagiosas, tentando dar uma freada, se o projeto for aprovado, em casos que porventura venham a acontecer no futuro, né? Nós propomos isenção de tributos federais também para a fabricação de máscaras, as máscaras de proteção e do álcool em gel, que a gente vê que hoje você procura e não encontra praticamente em lugar nenhum, pelo desabastecimento do mercado em si. E nós temos dois projetos que eu acho que são de impacto social mais forte, tá? Aliás, eu posso até dizer três. O primeiro é que ele impede a inscrição de devedor nos cadastros de inadimplência durante a pandemia. É uma situação que vai ocorrer, principalmente com aquelas pessoas que hoje estão mais vulneráveis, aqueles que não têm emprego e aqueles que vivem na informalidade, porque parou de trabalhar, parou de receber. As contas vão continuar chegando. Então, nós pensamos nesse sentido de que o cadastro negativo ele seja impedido de ser concretizado nesse período da pandemia, certo? É uma ideia inicial. Um outro projeto que é bastante interessante também, que nós vamos ter que nos socorrer de alguma forma. E o que estaria mais fácil seria os cartões de crédito, né? Então, a gente também, e os juros do cartão de crédito geralmente são altíssimos, de 200% a 300%. Então, ele também limita, um outro projeto limita os juros do cartão de crédito, enquanto durar os efeitos da pandemia, a taxa Selic, que é a taxa oficial do governo para trabalhar a própria inflação, tá certo? E um outro muito importante, que aí para a gente fechar a questão dos meus projetos individuais, é o PL 1079 de 2020, que suspende também, durante os efeitos da pandemia, a obrigação de pagamento dos contratos do FIES, né? Isso aqui foi um projeto construído com a juventude do PSB, né? Eu sei que teve sua participação do Felipe, do Dagmário, de algumas outras figuras que militam na Juventude Socialista Brasileira do Ceará, que fizeram essa proposta e a gente acatou e hoje ela está tramitando, ainda não foi despachada, mas hoje eu vi que alguns colegas já fizeram algo semelhante e nós estaremos na próxima semana fazendo um requerimento para que esses projetos sejam apensados, uma vez que tratam sobre o mesmo assunto, e a gente consiga unir forças para aprová-lo na maior brevidade possível, né? E aí, hoje, eu quero também citar o Ed, também da Juventude, que também contribuiu nesse projeto. Peço desculpas, porque são tantas pessoas que contribuíram, são tantas mãos que fizeram esse projeto, que a gente acaba por deixar passar o nome de algum. Mas um outro projeto, que aí é um projeto coletivo do PSB, que veio à tona nesse momento, em que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, que é a tributação de grandes fortunas, é a tributação de lucros e dividendos, né? O Brasil é um dos dois países do mundo que não tem esse tipo de tributação, né? Brasil e Estônia, praticamente, não tem essa tributação. Então, é um projeto que veio no ano passado, na época que nós estávamos discutindo a Previdência Social. Porque se nós tributássemos
as grandes fortunas, e isso não é um universo, para você ter uma ideia do número, é um universo de mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, apenas 25 mil pessoas estariam sendo albergadas por esse novo imposto, né? Ou seja, 1% da população que estaria sendo alvo desse imposto de grandes fortunas. Para você ter uma ideia em números, são pessoas que detêm mais de R$ 1 bilhão, né? Então, é muito recurso. Isso nos geraria uma receita para a União que poderia equivaler a parte da economia, da suposta economia que nós estaremos fazendo com a reforma da Previdência, né? Tentamos colocar isso em pauta por diversas vezes, mas não conseguimos, sempre vinha o rolo compressor do governo e fazia a estagnação do projeto. O outro, que é a tributação também dos lucros e dividendos, às vezes você pensa, vai tributar lucro e dividendo, vai voltar a tributar, vai tributar mais ainda o empresário. Mas não é isso. O que a proposta traz é que o que o empresário tem de lucro na empresa, terminou, pagou os impostos da empresa, eu recebi aqui, eu tenho, vamos supor, R$100 mil de lucro. O que é que esse lucro vai fazer? Parte geralmente fica na empresa, para capital de giro e tal, né? E a outra parte vai para distribuição de lucros para os sócios. Essa distribuição de lucro, quando ela vai para os sócios, ela vai isenta de qualquer imposto. Ou seja, eu que sou o sócio da empresa, eu vou receber dos 100 mil, vamos supor que eu guardei 30 para capital de giro, tenho 70 mil para distribuição. Eu tenho um sócio só, vai 35 mil para cada um se as cotas na empresa forem iguais. Esses 35 mil que eu recebo, ele vem totalmente isento de imposto, eu não pago nenhum tipo de imposto pela recepção e nem pago nenhum tipo de imposto no meu ajuste anual de imposto de renda, né? Então, a proposta da gente, coletivo do PSB, é que a partir de um determinado valor de distribuição de renda, de lucros, passasse a ter uma tributação específica. Isso era acima de R$300 mil. Tá? Então, é algo que não vai afetar o micro, o pequeno e o médio empresário, afetaria os grandes empresários do país. E isso geraria também uma outra grande receita para a União, que a gente não precisaria estar mexendo no direito, à previdência, à aposentadoria das pessoas mais pobres, do trabalhador. Tá certo? Então, Opa. Não, pode falar. Eu acho assim, tem outros projetos que estão vindo à tona agora, que são muito bons também da bancada do PSB lá na Câmara dos Deputados. Mas eu acho que esse das grandes fortunas e do lucros e dividendos, ele está tomando uma proporção gigantesca. E fomos nós, do PSB, que levantamos essa bandeira lá atrás, ainda no ano passado, entendeu? Então isso tem que deixar bem claro que hoje está acontecendo isso. Eu achei muito legal, porque você trouxe a leitura do que os deputados coletivamente no Congresso estão fazendo, né? Quais são os projetos prioritários que estão acontecendo, e apresentou alguns dos seus também, que são muito importantes, né? Os dois, assim, que eu acho que são muito importantes para, talvez, o público que está aqui na live, é esse da suspensão do pagamento do FIES, porque quanto mais hoje, nessa situação de crise, você tira o dinheiro disponível nas mãos das pessoas, você contribui para que ela não consiga colocar recursos em casa, né? Então, para se manter, aí ajudar suas famílias. E quem está pagando o FIES já são pessoas que configuram como aquelas estando de baixa renda, né? Então, elas já não têm muito a contribuir, e agora, se elas adicionam recursos para pagamento desses juros altos, a gente sabe que não é uma parcela barata do FIES, isso prejudica ainda mais as famílias. Esse do crédito, eu achei muito legal também, pela minha própria experiência, né? Assim, em momentos onde eu fiquei desempregado, mesmo não sendo em situação de crise econômica, a gente recorre a saques via crédito, a gente recorre à utilização dos cartões de crédito. Só que aí, no outro mês, você até quer pagar o valor que você está devendo, mas tem uma taxa de juros exorbitante que dobra o que você está devendo. Então,
isso dificulta muito até mesmo a população de cumprir com as suas obrigações, né? Assim, por essa imposição, muitas vezes injusta, do mercado financeiro que a gente tem no Brasil. Agora, sobre esse projeto da bancada do PSB, para mim talvez a maior pauta, né, do campo progressista é uma reforma tributária justa, né, que consiga fazer distribuição de renda de cima para baixo e não da classe média para os mais pobres, como tem sido feita, né, nas últimas reformas econômicas que a gente viu no Brasil. Eu vi que tem um projeto muito interessante do deputado Danilo Cabral, que é da nossa bancada, que ele fala, né, que hoje, se a gente taxasse 5% sobre as fortunas de que já tem mais de 20 milhões no Brasil, que seria exatamente nesse esquema que você falou, né? Assim, taxar a renda, mas quando você fala das grandes empresas, pensar naquilo que está sendo distribuído, de fato, para os acionistas, daria para arrecadar cerca de 123,9 bilhões ao ano. Então, seria o suficiente para pagar por todo esse investimento, né, público que está sendo feito agora pelo governo federal na crise, na contenção da crise do coronavírus, e ainda mais poder compensar por muitos outros danos causados aí pela reforma da Previdência e por outras reformas que têm atuado na retirada de direitos dos mais pobres. Então, um projeto que é muito bom ver o PSB engajado nisso, é bom ver que o partido não está simplesmente indo em direção às pautas devidamente sociais, mas também pensando na economia, né? A gente acaba muitas vezes nesse período criando uma certa polarização entre pautas econômicas e pautas sociais, sendo que as duas são entrelaçadas. A gente precisa pensar em como fazer acontecer o progresso, apesar de estarmos diante de um momento onde o investimento público precisa aumentar para socorrer as pessoas, que é a prioridade, né, de qualquer governo, ou deveria ser a prioridade de qualquer governo. Então, eu fico muito feliz de ver a sua atuação dentro da bancada nesse sentido, para a gente criar maior justiça tributária. Agora, pensando... É interessante, só um complementozinho, é interessante que nós estamos nesse momento, assim, começou-se o governo no ano passado falando que tinha algumas pautas e algumas reformas importantes para colocar ordem em casa, né? E fez-se a reforma da Previdência, que eles não quiseram chamar de reforma, mas disseram que é uma nova Previdência, de nova não tem nada, né? De nova realmente ela não tem nada, porque ela fez tirar direitos dos trabalhadores e principalmente daquela classe mais pobre, mais humilde da nossa população, né? Mas aí aqui a pauta é outra. E hoje, nós começamos no ano passado a discussão da PEC 45 na Câmara dos Deputados, que era justamente a reforma tributária. Inclusive, eu estava fazendo parte dessa comissão lá para a discussão da reforma tributária. E o grande problema do nosso sistema tributário hoje, além da sua alta complexidade, que eu digo que é o mais complexo do mundo, tá? Por conta dos diversos impostos, das diversas normativas que tem de Receita Federal, de Receita Estadual, de Receita Municipal, que acabam por você, como empresário, ter que ter o seu contador e ter 2 ou 3 empresas de auditoria para ver se o que o seu contador está fazendo, ele não deixou passar alguma coisa, né? Então, a gente precisa de um sistema tributário que seja progressivo e não regressivo como é o nosso, tá certo? Onde a gente desonere aqueles produtos de consumo básico, principalmente para a população que precisa, que é mais carente, e que quem tenha mais, pague mais, quem tenha menos, pague menos. Esse que é o sistema progressivo, de uma maneira bem simples de explicar. Essa pauta hoje, ela está suspensa também por conta da pandemia, mas foi feita uma nova comissão mista agora entre Senado e Câmara para discutir essa matéria, que eu acho que é mais importante, era, ano passado, mais importante do que a própria reforma da Previdência, porque os impactos e as mudanças seriam sentidas mais rápido do que essa mudança que foi feita na reforma da Previdência. E por ser uma reforma de caráter redistributivo, né, como a gente tinha falado, assim, historicamente, o Brasil ele tem distribuído renda da classe média para os mais pobres, e entre os mais pobres, mais um 1% que está lá em cima, continua enriquecendo. Ou ele manteve o nível de sua renda, ou ele enriqueceu mais durante todos os governos que passaram. Então, como que a gente faz essa distribuição acontecer? É o grande desafio da política e do campo progressista.
e acredito e espero que essa pauta entre de fato, né? A gente viu entre os pacotes apresentados pelo governo, né, no ano passado, pacote de reforma administrativa, de reformas econômicas, e tinha a reforma tributária lá como mencionada, e ela tinha esse ponto, mas a vontade política, talvez, ou a pressão externa do governo federal não conseguiu avançar, não ajudou no avanço dessa pauta, como pressionou pelo avanço de outras. Né? Vale ressaltar que até hoje não recebemos ainda a proposta do governo tratando sobre a reforma tributária. Né? Então, assim, é uma pauta que eles disseram que era uma das mais importantes, mas até hoje não chegaram a um texto para que a gente possa trabalhar e discutir nessa comissão mista lá no Congresso Nacional. Exato. Agora, vamos tentar trazer um pouco a visão para o Ceará. Né? Assim, a gente também tem visto o Ceará tomando protagonismo nacional pelas ações e medidas que o governo estadual tem tomado no enfrentamento à crise do coronavírus, muitas vezes não esperando, né, assim, por respostas do governo, realmente tomando a frente e ajudando a população, seja em isolamento social, seja em ajuda a microempresários, né, que a gente viu que o governo, até hoje, o governo federal ainda não apresentou o seu plano de apoio a microempresários, e em diversas outras frentes. Assim, como que você tem visto, qual a sua leitura sobre as ações do governo estadual e como que o seu mandato, assim como da a bancada cearense como um todo, tem atuado para ajudar também nesse momento sensível? Olha, assim, eu acho que o governador Camilo tem sido um exemplo de atitude e de trabalho à frente do nosso governo estadual, né? Ele teve a proatividade logo no início de se preocupar tanto ele como o próprio prefeito Roberto Cláudio, que Sim. trabalharam em conjunto, porque se você for pensar aí que nós precisamos, durante a pandemia, de leitos de UTI, de leitos de hospital, para poder albergar aquelas pessoas que venham a desenvolver sintomas mais graves da doença, né? Eu, em uma conversa com o prefeito Roberto e com o próprio governador Camilo, me disseram que estavam praticamente o IJF2 concluindo, ia ser leitos de cirurgia letiva, o prefeito já parou e já transformou tudo, ia transformar tudo em leitos de UTI para receber essa demanda que estaria por vir. O governador Camilo arrendou aquele hospital particular para também transformá-lo em um hospital referência para o tratamento do Covid, né, da coronavírus. Então, são ações, assim, eu estou falando em dois pontos aqui que tratam especificamente da saúde, né? Tanto a Prefeitura de Fortaleza como o maior detentor de leitos de UTI, aqui o município de Fortaleza, o maior detentor de leitos de UTI, juntamente com o governo estadual, vem preparando esse cenário para que a gente tenha a minimização dos efeitos. Né? São 574 leitos novos à disposição da população cearense nesse momento. E ao lado disso, foram investidos também 245 milhões de reais para a reestruturação do sistema de saúde como um todo, para aquisição de equipamentos de respiradores, para insumos para enfrentar a pandemia, né? Máscara, aqueles EPIs que os profissionais de saúde precisam também para atender e para tentar evitar a contaminação deles, para que eles possam continuar fazendo o seu serviço. O governo do estado também adquiriu o teste rápido, né, para poder hoje, se você vai fazer um teste, esse teste pode demorar até 15 dias para o resultado sair, por conta da alta demanda que está acontecendo. Agora, esses testes rápidos, não que ele vá detectar que a pessoa está ou não contaminada inicialmente ali dentro da primeira janela de uma semana, mas após o 7º dia, ele é eficaz em detectar se a pessoa tem ou não anticorpos contra o coronavírus, que aí isso dá uma indicação de que a pessoa teve contato e está contaminada, né, com o coronavírus, está infectado. Então, assim, são ações que estão sendo feitas, fora todas as outras, fora as tentativas de ajuda aos empresariados, o empresariado, enfim, ele tem dado um exemplo de ação e de trabalho.
A bancada federal do Estado do Ceará, os 22 deputados federais, mais os 3 senadores, fizeram uma reunião conjunta na semana passada e todos mudaram as suas emendas de bancada, né, que seriam algo em torno aí de 206 milhões de reais, e destinaram 202 milhões para o combate ao coronavírus, né? Então, praticamente na sua integralidade, todos os deputados federais e os senadores conseguiram pensar no coletivo, trabalhar nesse aspecto de privilegiar o nosso Estado no combate ao coronavírus através dessa ação de injetar mais de 200 milhões de reais no Estado para o combate exclusivo dessa doença. É muito, muito interessante essa sua leitura e é bom ver novamente, né, mais uma união aí de diferentes partidos atuando pelo coletivo. Agora mesmo, antes da nossa live começar, o governador estava em uma live no Facebook falando de uma outra medida recente, que era de bancar, literalmente, a conta de luz de mais de 300 mil cearenses nos próximos 3 meses. Então, em negociação aí com a Enel, conseguiu fazer isso acontecer. E talvez seja a maior medida assim, de realmente impacto econômico e social que ele consiga trazer em complemento ao que vocês, deputados federais, têm conseguido aprovar para a população. Então, é muito bom ver nesse momento. Eu acho que um lado positivo dessa situação é que a população está podendo ver uma política que realmente trabalha por ela. A gente vinha de uma conjuntura onde a confiança nas instituições estava cada vez menor, onde a população não via os políticos, de fato, colocando os seus interesses no centro das decisões, talvez por conta de disputas partidárias, mas agora, vendo que existe a importância de haver uma oposição crítica que apresente projetos, que consiga se articular e convencer, né, outros partidos a somarem forças para aprovar e apoiar a população. Então, isso é bom de se ver, não somente a nível federal, mas também aqui no Estado, com a atuação do governo, e também dos deputados estaduais, que também eu vi que investiram as suas emendas parlamentares no combate ao coronavírus também. E eu acho que, assim, antes da gente entrar e ter as perguntas que as pessoas estão mandando, eu vi aqui já muitas perguntas, talvez acho que não vai dar para responder todas, mas o Bruno está fazendo uma pré-triagem que já está mandando, que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu queria perguntar para você, assim, dando um passo atrás, saindo um pouco dessa perspectiva do coronavírus, a gente tem visto que muitos dos projetos que estão sendo apresentados, eles estão combatendo problemas que já são antigos da população brasileira. A fome, a miséria, a questão das altas taxas de juros aplicadas pelos bancos, a questão da nossa injustiça tributária. Por que esses problemas, na sua opinião, não foram encarados como inimigos a ponto de causarem comoção e união no Congresso Nacional para serem derrotados como hoje o coronavírus tem se tornado? Por que não existe, talvez, um exemplo, uma empatia coletiva maior para o combate à fome, de forma geral no Brasil, sem estarmos em crise de saúde pública, como existe hoje nessa atual conjuntura? Então, a questão é muito interessante, né? Mas você parte de um pressuposto em que esse alinhamento, ele existe. Ele não existe, assim, consensual, mas uma parcela da Câmara dos Deputados, ela é preocupada com essas pautas, entendeu? O problema é que, para você conseguir o processo legislativo, ele é complexo, né? E aí tem proposições que você consegue transformar, já aprovar na Câmara e ir para o Senado sem precisar passar em plenário. Terminou o trâmite da CCJ, ele já vai para o Senado direto. Outras proposições não, precisa obrigatoriamente que passar no plenário. E aí você começa com os interesses de cada partido separado e tal. Enfim, a gente precisa de um alinhamento. O grande problema que hoje nós temos,
que não é um problema que apenas o Bolsonaro está enfrentando, mas que outros governos já enfrentaram, é a falta da capacidade de investimento discricionário que o governo tem, por diversos motivos, por pagar os juros da dívida pública, por pagar, ter uma infraestrutura pesada do Estado que foi necessária para o crescimento do país, tá entendendo? Então, ela acaba por reduzir a capacidade de investimento discricionário. Aí você pega, tem os investimentos discricionários, que eu tenho aqui, ano passado, era algo em torno de 20 bilhões, por conta do orçamento impositivo, que acabou sendo mantido o veto e esse valor ele aumentou um pouco, né? Então, esse recurso ele vai ter que destinar para recuperação de malha viária, para investimentos em outras ações que vai buscar o crescimento do país, entendeu? E eu sei que é importante essas pautas sociais, mas muitas vezes a gente apresenta um projeto e a gente, pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos por obrigação de apresentar de onde vai sair os recursos. E aí, da onde é que você tira um recurso para combater a fome, se a gente não tem uma rúbrica ou algo que a gente possa mexer via orçamento para contemplar aquela situação. Agora, com o coronavírus, digamos assim, está tendo essa pauta porque, primeiro, as metas fiscais elas foram suspensas por conta do coronavírus, porque vai haver como a gente já falou, então o PIB vai cair, as metas fiscais todas vão despencar, o governo não vai conseguir cumprir aquilo que já está estipulado lá nas leis, nas nossas leis, então isso foi abolido. Então hoje você pode criar despesas para esses casos específicos sem obedecer a esses comandos que estão suspensos nesse momento. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, por que esse benefício emergencial que está sendo criado, ele não fica perene para essas pessoas que estão nesse estado de vulnerabilidade, né? Por conta disso, porque a gente está conseguindo fazer isso, porque tem um lapso temporal delimitado, e por conta de haver essas suspensões de metas fiscais que têm que ser atingidas, entendeu? Certo, isso entendi completamente. Sim, você falou, isso cria maior capacidade de remanuseio, talvez, remanejo de recursos para programas que não estão previstos hoje, digamos, na LDO e nas leis. Isso, exatamente. Perfeito. Não, excelente explicação. E agora, acho que sim, a gente poderia pegar umas três... Opa, pausou aqui um pouquinho. Pode pegar umas três perguntas que surgiram aqui na tela. Muita gente lhe parabenizando, viu? Então, obrigado. O pessoal gostou bastante das suas respostas, da sua atuação. Acho que hoje eu recebi, Denis, muitas perguntas, mesmo não sendo parlamentar, mas por estar falando sobre esses assuntos nas redes sociais, muita gente tem muita curiosidade sobre essa questão da renda básica. Como que vai funcionar? Como que as pessoas vão se cadastrar? Aqui em Fortaleza, assim, tem várias ONGs, né, que estão chegando, então perguntando, assim, acho que talvez eu possa fazer essa primeira pergunta, né, assim, eu não sei se essas informações já estão disponíveis, ou quando que o governo poderia, de repente, divulgar questões mais específicas sobre procedimentos para ter acesso ao recurso. Mas existe já alguma orientação, assim, técnica sobre como que as pessoas vão poder se cadastrar, quem vai poder participar, quem não vai poder participar, se você poderia contribuir? Eu acho que um ponto muito específico que perguntaram hoje foi: as pessoas que estão com o cadastro único cancelado ou bloqueado vão poder participar? Porque eu lembro de ter visto alguns projetos que tratavam de renda básica e falaram que essa burocracia, essas limitações seriam banidas de agora para que todo mundo pudesse acessar o recurso. Eu não sei se essa orientação está no projeto final, mas aí eu queria ver o que você saberia sobre isso. O projeto que foi aprovado lá na Câmara, e aí a gente tem que pegar depois para ver se houve alguma alteração no Senado, mas até onde eu sei não houve, porque ele já foi para sanção, tá? E digo-se de passagem que até pouco tempo atrás, quando a gente tinha iniciado a live, ainda não tinha sido sancionado, né? Um projeto tão importante para a população brasileira, mas ainda não havia sido sancionado.
Então, assim, no projeto, ele prevê algumas situações e requisitos para as pessoas se cadastrarem nesse programa. O cadastro principal é justamente o CAD único, que é o cadastro único do governo federal, né? Que ele vai pegar como base, mas que as pessoas não necessariamente precisam estar lá no CAD único. Vai ter uma outra ferramenta lá, próxima ao cadastro único, em que a pessoa também vai poder colocar a sua renda familiar lá, que é um dos critérios, é a renda familiar, não ter a renda familiar extrapolando aquilo que está delimitado no projeto, não ter, no último período, acumulado mais de R$ 28 mil em recebimentos, ter declarado seu imposto de renda. Então, tem essas regras, certo? E aí, com isso, as pessoas vão ter, com essas declarações, elas vão entrar naquele cadastro e vão ter o seu benefício concedido. Não precisa, para a gente evitar que está todo mundo nessa ansiedade de saber alguns informes, a gente não precisa ir a local nenhum para preencher nada, não clicar em link que receba via internet, via WhatsApp, relacionado a cadastro único. Isso não existe. Você tem que ir no site do governo e você mesmo preencher seus dados, não clicar de nenhuma forma em link que você receba por e-mail, por WhatsApp, por rede social, tá certo? É um alerta, porque depois que foi aprovado na semana passada, choveu no WhatsApp links nesse sentido das pessoas se cadastrarem. Isso aí, pessoal, é golpe, porque vão pegar os dados de vocês, tá certo? Ao lado disso, também você não precisa ir a banco nenhum fazer abrir conta para poder fazer a movimentação desse recurso que você vai receber. As instituições financeiras automaticamente vão abrir uma conta para você fazer a recepção desse recurso, entendeu? Para evitar aglomerações que a gente está tentando evitar nesse momento, evitar deslocamentos e evitar tanto a exposição própria como a exposição de terceiros nessa propagação desse vírus. Então, são esses informes aí que a gente daria nesse momento. É muito legal. É muito importante isso. Eu vi que estavam prometendo a criação de um aplicativo, que as pessoas fariam, né, o seu cadastro, fariam autodeclaração, caso elas não tivessem cadastro único ou cadastro no NIS. Mas saber que as instituições financeiras vão atuar nesse sentido de garantir que todas as pessoas terão acesso ao recurso com uma conta criada automaticamente já vai ajudar bastante assim, as pessoas a respirarem, porque, como você falou, isso cria um alvoroço, né? Assim, muita gente procurando por respostas, e como ainda não foi sancionado, não tem as regras claras, bem mastigadas para a população, isso cria muitas dúvidas. Uma segunda pergunta, eu acho que está todo mundo falando disso hoje, depois dessa pandemia, dado que o que você falou no começo da nossa live, que é essa falta de desalinhamento entre o presidente, os seus ministros e o Congresso Nacional e o Judiciário, você acha que existe um contexto para a formação de um processo de impeachment contra o Bolsonaro? Ou você acha que esse é um esforço que nesse momento não valeria a pena de colocar em pauta? Qual que é a sua leitura sobre isso? Só para complementar o que eu falei em relação à renda básica, as instituições bancárias que vão trabalhar com isso são apenas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, tá? São os bancos públicos hoje ainda que o Brasil tem, tá certo? Isso a nível de governo federal. Em relação à pergunta do impeachment, isso eu acho que não é o momento de nós tratarmos sobre esse assunto, tá certo? Na minha visão, eu acredito que, de certa forma, o Bolsonaro está tensionando demais a corda, procurando que aconteça isso, para ele voltar a ter uma narrativa de manter a polarização, em dizer que ele é a solução contra o comunismo, ele é que é a solução contra o petismo, entendeu? Isso é a minha visão, que no momento ele está tentando fazer essa tensão
até mesmo, muitas vezes, inviabilizando a conjuntura técnica que está sendo posta, procurando dar uma de louco mesmo e dizer que é assim para a gente, população, haver aquela comoção e ele consiga voltar à polarização que foi na campanha política. Então, eu acho que nesse momento a gente deve se preocupar com as vidas das pessoas, deve se preocupar com ações que possam minimizar o desgaste, o dano que esse vírus está causando na nossa economia, nas vidas das pessoas, entendeu? E se preocupar principalmente com a vida do povo brasileiro, que é o que mais importa nesse momento. Depois que a gente enfrentar essa pandemia, que a gente vencer, e eu tenho certeza que nós vamos vencer, aí sim a gente vai procurar trabalhar e ver o que realmente deve ser feito para conter os desmandos do presidente. Sim, eu também compacto da mesma opinião que você. Eu acho que, por mais que o Congresso conseguisse criar uma comissão paralela para cuidar de um processo de impeachment, e por mais que o Bolsonaro já tenha cometido, sim, crimes de responsabilidade, eu acho que realmente, assim, o que ele está querendo é extrair a energia desse foco, onde ele está perdendo bastante força por estar cometendo diversos desses crimes e por estar em desalinhamento com o anseio da população, para novamente criar esse contexto onde ele é o coitadinho sendo atacado e que a população precisa ir às ruas e cria essa polarização, desgasta e tira o foco do problema, né? Então, eu também compartilho muito dessa visão. E acho que uma última pergunta, pelo avançado horário também que eu poderia trazer para agora, é uma pergunta do Felipe. Só porque também está começando a sessão na Câmara e eu tenho que Pronto. já acompanhar virtualmente, né? A gente vai acompanhar virtualmente, a sessão da Câmara está já iniciando, então já está na fase das presenças para depois partirmos para a deliberação. Pronto. Então, essa pergunta acho que é mais rápida, e aí a gente finaliza, mas é uma pergunta do Felipe, que ele perguntou qual é a importância, né, da participação de jovens hoje na política, né? Assim, para você, o seu mandato, como você mesmo falou, dá oportunidade para que jovens participem da proposição de projetos de lei, a gente soma junto em eventos para debater sobre temas assim. Você tem participado hoje, né, em uma live com um jovem que está militando no partido. Então, como que você vê a importância dessa participação, principalmente em um contexto de tanta confusão, né, como que a gente está vendo hoje no Brasil? Bom, a participação dos jovens, da mulher, né, das minorias, digamos assim, das minorias aí eu vou incluir aqui negros, indígenas, pessoas com deficiência, ela é muito importante no processo político como um todo, né? Porque, primeiro, que oxigena, vai trazer novas ideias, você acaba por quebrar alguns paradigmas que existem, no sentido de crescer, né? E eu me incluo nessa parcela dos jovens, embora não possa mais militar na É JSP, isso, claro. né? Mas que realmente é importante, porque vai trazendo visões e experiências diferentes, que a política é isso, é a arte de dialogar, é a arte de tentar convencer as pessoas a partir do seu discurso, né? A partir das suas ideias. E os jovens têm muitas ideias, né? Tem a cabeça fervilhando todo o tempo, trabalhando praticamente 24 horas, na criação de ideias, no brainstorming, que a gente muitas vezes fala em reuniões, vamos fazer um brainstorming aqui, que é a tempestade de ideias, para poder ver. E a juventude é isso, é o trabalho, é o afinco, é a luta, é não desistir daquilo que tem como ideal, né? E a gente precisa isso também na política, nessa mudança. Da mesma forma, as mulheres que têm que procurar a sua participação mais na política, trazer a sua visão, as suas visões pragmáticas, a sua visão emocional também, emotiva para dentro da política, entendeu? As pessoas com deficiência, nós que somos o primeiro partido brasileiro que elegeu uma pessoa com deficiência para a Câmara dos Deputados, né, que é o Felipe Rigoni, que também é do PSB, e esse trabalho a gente vem tentando conduzir de uma boa forma também na Prefeitura de Fortaleza, onde nós devemos ter nós temos hoje 3 pré-candidatos a vereadores
que são deficientes físicos, né, que vão concorrer, devem concorrer a um pleito para a Câmara de Vereadores. Então é isso, a partir da pluralidade de ideias, né? E a juventude, nesse sentido, ela agrega muito, como tem agregado ao meu mandato, por conta de eu ser jovem, por conta de ter pessoas jovens, a juventude ao meu lado, dando ideias, instigando, provocando. Isso é muito importante para o processo político como um todo. É tanto que, nessa legislatura, nunca se teve tantos jovens dentro da Câmara dos Deputados, né? Tem jovens de 20 e poucos anos, no início ali dos 20, tem uns no meio termo, ali chegando aos 30, já tem outros com um pouquinho mais de 30, mas toda a juventude trazendo novas ideias e novos ideais para dentro da política, para que haja uma discussão bem ampla de todo o processo, trazendo a visão da juventude, dos antigos, não vou chamar de velhos, mas dos antigos, para que possa realmente sair um bom trabalho para nosso povo brasileiro. Muito legal ver isso. Acho que todos os jovens que estão aqui, com certeza, se identificam muito com essa sua fala. E você, como deputado jovem, tem qualificado muito a atuação, né, da bancada cearense, do PSB, e ajudado muito com propostas, com essa sua forma bem assertiva e objetiva de olhar para a política, mas com um coração muito grande e realmente com um olhar focado no social. Então isso é bastante inspirador para nós, a juventude do PSB, mas gostaria que cada vez mais jovens pudessem me ouvir, pudessem ter acesso ao seu conteúdo e à sua atuação. Mas, Denis, queria lhe agradecer pela sua participação, pela disponibilidade, pela acessibilidade. E a gente aqui só tem a dizer boa sorte a você também nessa luta que você está enfrentando lá. Conte conosco, com a juventude do PSB. Nós vamos estar aí continuando a participar do seu mandato, mas também a colaborar e a trazer, seja, críticas, opiniões, para que a gente consiga cada vez mais crescer enquanto partido, mas também que a gente consiga apoiar lideranças que realmente estão fazendo a diferença. Então, fica aí o nosso singelo agradecimento pelas propostas que você já apresentou lá no Congresso e também por essa conversa tão aprofundada e tão legal que a gente teve nessa noite. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar batendo esse papo, né, esclarecendo alguns pontos da política brasileira para a nossa população, fazendo nada mais do que o meu papel como parlamentar, mas um parlamentar que tem compromisso com o nosso povo brasileiro. Agradecer a você por nos dar essa oportunidade, né, de estar batendo esse papo e me colocar à disposição sempre que for necessário para a gente fazer novos eventos como esse, né, virtuais, mas que a gente possa chegar a muitas pessoas trazendo informações, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a você e toda a juventude por estarem aí ao nosso lado. Certo. Para o pessoal que está aí, eu vou salvar essa live, vai ficar disponível por 24 horas e depois eu vou postar no IGTV aqui para quem não conseguiu assistir. Certo, pessoal? E adicionem o Denis, Denis Bezerra, tá? No Instagram, sigam o mandato dele. Os projetos que ele mencionou hoje estão todos lá, visíveis no Instagram. E quem tiver qualquer dúvida, converse com ele também nas redes sociais ou a gente conversa no privado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa sessão lá, Denis. A gente conversa. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu.